no seu rádio e na internet. Jovem Pan. 8h46, faltando 14 para as 9 na Pan. Jornal da Manhã. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Manhã e a partir de agora tem mais uma boa conversa por aqui. Online conosco, remotamente, o vereador Eduardo Borgo. Borgo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, Borgo. Bom dia, Pitório, bom dia, doutor Olavo, bom dia, o deputado Nery, que está aí, a todos os membros da bancada e a população que nos acompanha. E uma honra receber aqui mais uma vez. Essa conversa começou na sexta-feira, no final do Ligado na Cidade, na sexta. E aí eu não imaginava que ela pudesse já continuar hoje, sargento. De verdade, eu não imaginava. Mas estou muito feliz de tê-lo aqui conosco para a gente continuar essa conversa que interessa a todos os bauruenses, em especial aos paulistas desta região central do estado, porque trata de saúde, trata da vida de todos esses que dependem do estado de São Paulo, do governo do estado e de suas decisões. Sargento Nery, mais uma vez, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia a todos, Bauru e região, bom dia, Alexandre Pittoli, bom dia ao vereador Borgo, que começou tudo isso, de forma corajosa, e estamos à disposição. Sargento, aliás, obrigado sábado, lá na Rádio Campestre, lá da querida cidade de Garça, O senhor tem um programa lá semanal, é isso? Isso, todo sábado ao meio-dia, da meio-dia às 14, um dedo de prosa com o Sargento Nery e Juliano. Não podia deixar de falar que te conheci, né? Que isso, que isso. Pessoalmente, né? E aí, sábado, o Borgo participou também lá? Participou, chamei ele ao vivo lá, até Legal. Porque é importante as regiões conhecerem o problema que o governo vem causando, com falsas promessas e tudo mais, né? Bom, mas vamos lá. Sargento, a pergunta que não quer calar é com relação ao HC. Nós tivemos a visita do vice-governador, candidato ao Palácio dos Bandeirantes, a continuidade do João Dória, Rodrigo Garcia, e uma fala dele nessa cidade aqui, dizendo que o HC vai ficar para 2022, que vai dar tudo certo para 2022, lá vem o HC definitivamente. Entretanto, o que já me chamou a atenção é o jornal local aqui, o JC, publicar uma matéria de capa com o verbo no futuro. Eu não conheço essa prática no jornalismo, mas enfim, aqui a gente vê cada coisa que até Deus duvida. Para falar a língua de quem quer, e de como quer que seja falada, aqui se coloca até verbo no futuro na capa de jornal. E eu falei, tem armação, porque ano que vem, ano de eleição, vão prometer de novo e acho que a gente não vai levar. E a gente sabe que tudo isso passa pelo orçamento do estado de São Paulo. E o senhor está de olho nessa situação até para me dizer o seguinte, está previsto no orçamento do ano que vem a abertura definitiva do HC, deputado? Não, especificamente não tem nada previsto para o HC de Bauru nesse montante. 100 milhões de reais tem que estar no orçamento do estado de forma específica. Eu não sei qual mágica que o vice-governador vai fazer, até porque o orçamento do estado é uma coisa de muita responsabilidade. Qualquer coisa que ele venha alterar após aprovado, pode ser considerado até pedalada fiscal. Então eu não sei como ele vai fazer. O Borgo também ajudou a olhar, me ajudou, porque nós ficamos muito curiosos, porque minha assessoria recebeu na sexta-feira, logo após que eu tive aqui. O senhor estava aqui, acho. E aí eu sentei com o Borgo e começamos a olhar. E realmente não tem nada previsto. Borgo, e aí, alguma surpresa para você, Borgo? Para mim não, eu tinha até me manifestado, até usei uma expressão um pouco forte, que eu falei que eu não iria ficar lá na Unesp batendo palma para louco, Porque já tinha previsão que seria mais uma mentira desses canalhas que vêm tirando dinheiro da saúde e matando, assassinando a população de Bauru e região. Mas uma notícia, Vitória, eu conversei bastante com a prefeita ultimamente a respeito disso, porque já esperava que ia ter essa manobra, e a prefeita já está tentando uma reunião, agendando uma reunião em São Paulo, ou com o vice-governador, ou com o secretário da Saúde, para a gente cobrar essa questão. Quando o Rodrigo Garcia, o pré-candidato ao governo do estado, esteve aqui em Bauru, eu fiz uma intervenção junto a ele logo no início, quando ele entrava, eu pedia se ele poderia me atender, e a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: vocês não estão falando a mesma língua, vocês têm que entrar aqui numa união. A gente já sabe que a união que ele quer é em cima do apoio à candidatura da campanha dele. Isso aí é um absurdo, querer vincular a abertura de um hospital
a um apoio de campanha. Então isso aí é óbvio que não vai acontecer, mesmo porque não se mistura política, deixa a política partidária, eleitoral para outro momento. Agora a gente está pensando em abrir o HC. Então, já que ele falou que precisava falar a mesma língua, um absurdo, né? Mas, enfim, a prefeita está agendando uma reunião em São Paulo, junto com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal e demais vereadores que estejam interessados em participar, e vamos pedir nessa reunião também a participação do deputado Nery, que está aí agora, que nós comunicamos, mas sendo agendada essa reunião em São Paulo, nós vamos pedir também a participação do deputado e demais autoridades que possam unir nessa causa tão nobre, que é o salvamento de vidas de mais de 68 cidades da região de Bauru. Mas tem uma chance, ô Pitori, e tem uma chance dele se redimir e cumprir a promessa. Então, o vereador Borgo inteligentemente me mandou um ofício, na sexta-feira mesmo, pedindo que eu fizesse uma emenda no LOA solicitando esse recurso. Então, a minha assessoria já está com a emenda pronta. Ainda não temos o número do projeto, o projeto foi para casa, mas ainda não está protocolado, já não temos acesso ainda para protocolar aí as emendas. Eu acredito que hoje ou amanhã já teremos condições. Então eu estou dando a oportunidade ao vice-governador, através de uma emenda parlamentar no LOA, para que ele cumpra a palavra com Bauru e essas 69 cidades, né? Então ele tem essa oportunidade. Sargento Borgo, a gente está falando, Olavo, um orçamento anual do Estado de São Paulo em torno de 250 bilhões. Exatamente. Né? A gente está falando de 100 milhões para a abertura de um elefante branco, que ainda é, infelizmente, que até Edson e eu conversávamos antes do início do jornal aqui. O que acontece ali, Sargento? Uma estrutura pronta, mobiliada, necessita de algumas adaptações, até por conta da idade do prédio. A gente sempre contou isso aqui para o ouvinte da PAN. O seguinte, não pense que também é um hospital que vai abrir as portas. Vai precisar. Na época que começou a ser construído, não tinha rede de computador. Não tinha alguns protocolos de sanitários a serem cumpridos, como, por exemplo, pias nas salas de atendimento, enfim, algumas adaptações terão que ser feitas, mas isso não impede que a gente olhe para aquela estrutura e o veja como, de fato, o nosso HC. E a gente está falando de 100 milhões para a abertura de um hospital e 250 bilhões do orçamento anual do Estado de São Paulo. A gente está falando de 0,05% aproximadamente, deputado. E a obra dele foi maior que isso, né? Sim, eu não tenho os números, foi bem maior. Sim. Olha só, quando o Bauru estava precisando de leitos, eu fiz uma visita técnica ao HC junto com o Coronel Telhada em nome do PDO, que são os parlamentares de defesa do orçamento. Nós fizemos uma denúncia ao Tribunal de Contas, porque esse tribunal não pode só cuidar da parte financeira. Ele também tem responsabilidade sobre a operacionalidade do hospital e outros departamentos públicos. E nós pedimos aí para que o tribunal intervisse. E realmente conseguimos aí fazer com que abrisse os leitos, acho que, se não me engano, 5 ou 7 dias após a nossa visita, foi abertos os leitos de UTI. Mas eu visitei todo o hospital, apesar de ter a necessidade de fazer algumas adaptações, é um prédio maravilhoso que tem condições de funcionar de imediato. O que não pode é ter um vaso na sala de Bauru, na sala da região, porque é um vaso bonito, mas sem utilidade, né? Então nós precisamos da utilidade, da operacionalidade desse hospital. Eu estou vendo o Danilo Balas aí, quero dar um bom dia ao Danilo, meu amigo, meu companheiro lá do PDO. Aliás, o Danilo Balas, deputado estadual, também na sala para conversar conosco. Danilo, seja bem-vindo à Jovem Pan News Bauru. Alexandre, é uma honra estar aqui na Jovem Pan News Bauru. Sargento Nery, nosso irmão de Polícia Militar, tantos anos, e também de Assembleia Legislativa, a quem eu parabenizo pelo trabalho em todo o estado de São Paulo. Aproveito também, o vereador Eduardo Borgo, estava acompanhando a entrevista aqui, a prefeita Suelen tem feito um excelente trabalho, e o amigo também, Coronel Meira, que é nosso grande amigo na região. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço. Aliás, o deputado estadual Danilo Balas, junto com o deputado estadual Sargento Nery aqui conosco, e aí já posso pôr mais um assunto à mesa para a gente aí levando essa conversa adiante, que é a proposta de abertura de uma CPI. São duas, né? O Danilo está com uma... Na verdade, o Danilo está com uma importante que é sobre a parte promocional do Dória, né, Danilo? Que é as propagandas. Verba de publicidade. E eu tenho uma, que é a segunda vez que eu entro com o projeto de resolução, que é a CPI dos gastos com o Covid. Que é o que a CPI da Covid no Senado não quis apurar. Exatamente, aqui em São Paulo. Eu pedi o ano passado, decorreu o tempo, prescreveu, aí eu entrei novamente com o pedido. Hoje temos 22 assinaturas, eu preciso de 33. Danilo Balas, deputado, o que propõe a abertura da comissão parlamentar de inquérito proposta pelo senhor, deputado? O governador João Dória vem gastando milhões e milhões de reais em publicidade, desde o início do seu mandato até hoje, mais de 516 milhões de reais em publicidade, as mesmas 3 agências de publicidade, e no dia 27 de setembro agora apresentei um requerimento para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Semana passada, temos 19 assinaturas. Nós também, como Sargento Nery, buscamos a transparência do serviço público, a transparência dos gastos do dinheiro da população. Infelizmente, alguns deputados fogem à assinatura porque não querem investigar atos do Poder Executivo, em especial do governador Dória. Queremos investigar, trazer pessoas ligadas a esse gasto absurdo, mais de R$500 bilhão, integrantes das agências de publicidade, verificar o seu corpo societário, se há alguma ligação com algum servidor do Estado de São Paulo, com alguém do governo. A população precisa saber a verdade. Para onde foi o dinheiro público? Nós podemos, com a CPI, Alexandre, convocar pessoas para depor, ouvir testemunhas, requisitar documentos e determinar diligências. Então, também, como o Sargento Nery quer verificar para onde foi o dinheiro, né? O dinheiro gasto aí na parte da saúde, do Covid, nós queremos também saber aonde Dória, o João Agripino Dória, gastou tanto dinheiro com publicidade. E, deputado Danilo Balas, esse dinheiro, os 500 e tanarã milhões gastos em publicidade, muitos deles na campanha #Fique em Casa, que destruiu economicamente o estado de São Paulo, né? Exatamente. Enquanto ele determinava que a população ficasse em casa, quebrando comércios, empresários, desempregando a população, ele torrava mais de R$500 bilhão. Veja que esse contrato inicial, ele iniciou em março de 2018, ele perdurou até o 14º aditivo contratual. Olha que absurdo, 14 prorrogações de contrato, somando mais de R$500 bilhão. Como nós descobrimos isso, Alexandre, o Sargento Nery também acompanhou tudo isso, em março deste ano, no edital, em edital no Diário Oficial, o governador Dória prorrogou pela 13ª vez mais R$90 milhões em publicidade. Entramos com ação popular, conseguimos uma vitória e fizemos o governador Dória recuar. Ele cancelou o contrato que vinha se arrastando por 3 anos, mais de 3 anos, mas infelizmente ele já tinha picado mais de R$500 bilhão. Queremos a CPI para investigar, sim, para onde foi todo esse dinheiro, e o tapa na cara da população é tão grande que no mesmo dia 23 de julho de 2021, que ele cancelou o contrato, que ele voltou atrás, pasmem, ele abriu novo contrato de R$100 milhões para publicidade, que já foi aditivado dia 26 de agosto,
subindo para 125 milhões de reais. Então, é um escárnio, é um tapa na cara da população, é um gasto desenfreado com publicidade na era digital, onde temos lives, rádios, temos cada deputado pode fazer a sua live. O próprio governador, em época da pandemia, ele convocava a imprensa ali na hora do almoço para passar o boletim Covid, e era o hashtag Fique em Casa. Então, para que tanto gasto com dinheiro público se ele tem acesso às maiores redes de comunicação do nosso país? Agora, deputado Danilo, já vou entrar na CPI do senhor, sargento, mas só para a gente seguir com essa, salvo engano, e se não houve nenhuma alteração na lei eleitoral, a lei eleitoral prevê que no 4º ano de mandato, o ano da famigerada reeleição, o candidato, né, no caso João Dória, o governo do estado de São Paulo, pode fazer uso de verbas publicitárias na média utilizada nos 3 primeiros anos de governo. Então, vai pegar 2019, 20 e 21, fazer a média dos 3 anos e ele vai poder utilizar o mesmo recurso em 2022, reta final e ano de eleição. Eu posso imaginar que, embora sugira até uma política velha, né, a velha política, isso deve estar garantido, ele deve estar de olho nisso. Eu fiz 2019, 20, 21 investimentos milionários e muito provavelmente eu posso fazer uso desse recurso em 2022 sem ser pego pela lei eleitoral. O senhor vê essa intenção? Olha, a intenção que eu vejo do governador Dória é fazer uma campanha aberta à reeleição. Infelizmente, nós temos essa válvula de escape na lei eleitoral, dessa média dos anos anteriores. Eu acredito que ele não vai ser maluco de burlar essa regra, né, porque de idiota ele não tem nada, mas o grande problema, Alexandre, é que a Assembleia Legislativa ela acabou aprovando um empréstimo bilionário para o governador João Dória no início desse ano. Ele tem nas mãos, devido à aprovação desse projeto de lei, 8,8 bilhões de reais para investir no estado de São Paulo, 256 milhões de dólares para o programa SP Mais Digital e também 21 bilhões de ienes para a recuperação, a parte ambiental da Baixada Santista. 53 deputados votaram sim, 20 deputados votaram não e 21 deputados tiveram dor de barriga. Por que nós votamos contra esse projeto de lei que dê um cheque em branco ao governador? Porque o projeto não trazia ao menos um anexo colocando exatamente aonde o governador ia gastar esse dinheiro. Ele diz investir, eu entendo que é gastar. Lá na lei estava desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana. Ora, eu caminhando na calçada, lá na faixa de pedestre, é mobilidade. Então, foi tão amplo que ele pode gastar onde quiser. E agora, com esse empréstimo nas mãos, né, de fundos nacionais e internacionais, inclusive em dólares e ienes, ele pode derramar dinheiro pelo estado de São Paulo. E aí temos Rodrigo Garcia, vice-governador, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB, distribuindo milhões e milhões de reais em obras que estavam paradas há anos, inclusive denunciadas pelo meu mandato. Pois não, sargento Nery. Inclusive, o Danilo vai lembrar, no projeto tinha a loteria estadual. A loteria estadual é um projeto meu, né? Eu fiz esse projeto e entreguei na mão do João Dória no início do mandato para usar a loteria estadual para a segurança pública. E eu provava para o Dória que a loteria estadual conseguiria manter o salário dos policiais e fazer até investimento. Então os policiais começariam a ter um bom salário. Então, o que ele prometeu, inclusive. Exatamente. Esse projeto da loteria estadual, eu entreguei a ele para ajudar a segurança pública. Ele usou o meu projeto, né, mudou algumas coisinhas para dar como garantia de pagamento, uma das garantias de pagamento desse contrato bilionário
que foi feito esse empréstimo. E o que prevê a CPI que o senhor traz para a mesa, Sargento Nery? A CPI é um projeto de resolução, porque a população tem que entender o seguinte: nós temos lá já 5 CPIs instaladas. Para que eu possa colocar a 6ª CPI, eu tenho que ter um projeto de resolução. Então, 33 deputados têm que assinarem esse projeto de resolução. Danilo Balas é um dos deputados que assinaram. Esse pedido meu é para que a gente possa investigar os gastos com o recurso, principalmente com o recurso federal, que são 21 bilhões, né, que veio para o estado de São Paulo, usado no Covid. Porque o Danilo faz parte do PDO e ele sabe, nós já fizemos 29 representações contra o governo do estado, e desses 29 representações é o mau uso do dinheiro público, né? Nós não sabemos, na realidade, como foi utilizado esses recursos, de que forma e quanto foi pago em cada produto, porque não tem transparência no governo Dória. E, como disse bem o Danilo, o Rodrigo Garcia está usando todo esse recurso do Estado de São Paulo em benefício próprio em campanha. Diga-se passagem, a reunião que teve em Jaú, você lembra, né? Nós representamos contra aquela reunião no próprio decreto do Dória. Estamos aguardando o Ministério Público se manifestar, né? Também em Marília e Assis, eles estão derramando dinheiro nas cidades do interior para realmente fazer a campanha do Rodrigo Garcia. Agora, olha que incoerência, ele gasta R$500 bilhão em propaganda e se esquiva de colocar 100 milhões num hospital tão importante que é o HC, né, Borgo? Então é uma incoerência muito grande essa distribuição de recursos do Estado de São Paulo. Fala, Borgo. Esse é o mais importante, né? Além desses 100 milhões que deixou de constar, 24 milhões foi cortado da saúde no início do ano por aquela resolução da Secretaria da Saúde, cortou 12% das Santas Casas, fundações, e agora deixa de constar depois de prometido. Agora, eu peço aos deputados, deputado Danilo Balas, deputado Sargento Nery, e a todos que estão ouvindo a gente, nós temos que ser pragmáticos, tá? Como é que a gente arruma isso aí? Eu peço aos deputados que quem não assinar, passa para mim a relação de quem assinou e quem não assinou o pedido de CPI, porque ano que vem tem eleição. E a população tem que saber quais são os deputados que estão ajudando a cobrar, a fiscalizar, a defender os interesses da população e quem que, na verdade, está fazendo conchavo ali com o governo e compactuando dessas monstruosidades. Então a gente só muda isso aí se a população ficar sabendo. Olha, quem que não está assinando o pedido de CPI? É o deputado tal, tal e tal? Não vota mais um cara desse. Esse cara é ruim, faz mal para a população. Então é somente dessa forma que a gente consegue mudar, porque o político ele tem medo do voto, ele tem medo do povo quando o povo acorda. Agora, quer ficar fazendo conchavo lá com o governador? Tudo bem, ano que vem tem eleição e essa pessoa, esse deputado, vai ser reanalisado. Então, deputados, passe, dê publicidade nas suas redes sociais de quem votou a favor, quem votou contra. Se ficar uma situação meio constrangedora lá, passa pra gente aqui, ou na imprensa, ou nas nossas redes sociais. Tem que ir pro pau e mostrar quem são esses deputados. Porque o governador, sem Assembleia Legislativa, ele não faz nada. Então é um pedido que eu faço para os senhores. Aliás, Danilo e Sargento, acho que fica fácil a gente fazer uma apuração a partir do que aconteceu com o PL 529, do que aconteceu com a aprovação desse orçamento cheque em branco de 8 bilhões e 800 milhões e fazer confrontar as assinaturas do pedido de abertura de CPI do senhor Sargento, do senhor Danilo, e a partir dali saber quem é que votou sim pelo 529, quem é que votou sim pelo empréstimo bilionário, e a partir dali nós já tivemos matérias, inclusive, salvo engano, do Estado de São Paulo, apontando qual foi o caminho das pedras para a liberação de recursos, de emendas, aquelas emendas, não me lembro agora o termo utilizado. Emendas voluntárias. Voluntárias, enfim, do relator, aquelas coisas assustadoras que nós temos, né, para a gente poder tentar entender o seguinte: quem é que foi a favor de um projeto de lei do Estado que arruína o Estado do ponto de vista do aumento de impostos? Quem é que vai a favor de um empréstimo cheque em branco?
a partir dali a gente pode começar a traçar o paralelo entre o que foi feito pela assinatura e quem não assina pedidos de abertura de CP que vão apurar o que aconteceu estado afora. Olha só, Pitoli, é bem lembrado pelo Borgo, 529, ele mexeu com toda a estrutura do Estado. O Danilo lembra bem, porque nós fizemos uma obstrução muito grande, né, Danilo? Quase 2 meses lá de luto em plenário. Ele mexe com a parte patrimonial, porque deu um cheque em branco para o Dória vender o que ele quiser, né? Nós estamos falando que o Estado de São Paulo retrocedeu no caso de deficientes, porque ele tirou a bonificação do IPVA dos deficientes físicos. Olha só que monstruosidade. O mundo inteiro luta para que os deficientes tenham acessibilidade na sociedade, para trabalho e tudo mais. O Estado de São Paulo, com o projeto, arrancou tudo. Tirou 12% das santas casas, aumentou o ICMS do remédio primário, que é de diabetes, pressão e assim em diante. Então o 529 foi um projeto que arrebentou com o Estado de São Paulo. Falta de lutar não foi, porque eu, Danilo e a bancada de oposição fez um trabalho excepcional. Nunca na história da Assembleia Legislativa um projeto foi obstruído 2 meses. E nós conseguimos obstruir, quase ganhamos o projeto. Por muito pouco nós perdemos o projeto. Danilo. Nery, tem outra coisa, Nery e Alexandre, se me permite, além do 529, que o Dória aumentou o ICMS em várias áreas, né? Ele aumentou, além do remédio primário, todos os insumos para a construção de uma cadeira de roda, por exemplo, a venda final, de 0 foi para 18%. Insumos agrícolas, ele aumentou mais 4,14%, retirou direitos fundamentais de pessoas com deficiência na questão do IPVA, como falou o Sargento Nery. Ele aumentou a alíquota de impostos, né, do aposentado. O aposentado, quando abriu o contra-cheque ali, o Olerite, o Dória abocanhou de R$500 a R$800 do aposentado depois de 35, 40 anos de serviço. O Dória fez isso sem dor no coração. E aí, falando das emendas extras ou as emendas voluntárias, aqueles deputados que votam com o governador, retirando direitos da população, têm emendas extras, emendas muito maiores, valores maiores a serem destinados aos municípios, às suas bases. Quem vota contra, quem é oposição, quem obstrui um projeto nefasto do governador, tem o mínimo de emenda parlamentar que todos deveriam ter. Vou falar em valores aqui. Somos em 94 deputados. Cada deputado estadual tem 5 milhões de reais para destinar para suas bases. Para o nosso bolso é muito dinheiro, 5 milhões para qualquer ser humano honesto, qualquer um de nós, 5 milhões é muito dinheiro. Mas se nós pensarmos em hospitais e santas casas, por exemplo, se eu tenho 5 milhões, eu sou de Sorocaba aqui, eu destino 1 milhão para Santa Casa aqui, 1 milhão para Bauru, são 5 cidades que eu atendo. Então a gente tenta dividir esses valores para cidades grandes ou maiores, menores, médias. Só que quem vota com o governador Dória tem 40 milhões de reais. Isso mesmo, 10 vezes mais emendas voluntárias extras, 40 milhões de reais. Aí chego eu, Danilo Bala, Sargento Nery, nós destinamos 100 mil reais para a saúde de um município, comprar uma viatura ali pequena para transporte de pacientes. Um deputado da situação chega e bota 800 mil reais. As pessoas que não sabem o que acontece nos bastidores, elas ainda, como eu já fui perguntado, Sargento Nery, poxa, deputado, o senhor gosta menos da nossa cidade do que a deputada tal? O senhor mandou 100 e ela mandou 800 mil reais. A minha resposta é que nós temos 5 milhões, né, para destinar para cidades. Quem é da situação do Dória tem 40 milhões. E nós, Sargento Nery, não votamos contra a população. Nós não tiramos dinheiro do aposentado, nós não aumentamos ICMS e estamos lutando, sim, como essa semana estamos lutando contra o projeto de lei complementar 26,
que retira direitos fundamentais dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Olavo, queremos te ouvir. Sim, além de tudo, o governador reduziu as OPVs, né? Aquele que ganha uma ação contra o Estado, teve uma redução importantíssima da OPV. Na verdade, Dória se apresentou no começo como um empresário, como alguém que faria um arrojo na economia do Estado de São Paulo, e fez o contrário. Deputado Danilo, tem uma questão bastante interessante. Em dezembro de 2020, houve a duplicação do aumento com propaganda, governo do Estado. Agora, em setembro de 21, a imprensa também noticia a redução no investimento em saúde. Nós podemos fazer o raciocínio que o dinheiro para a saúde foi reduzido e aumentada a verba de publicidade? Significa, tirou dinheiro da saúde e colocou na publicidade? Com certeza. É matemática, Olavo. O dinheiro para a saúde tem diminuído, né, também para a segurança pública, como o sargento Nery disse, salários defasados, o pior salário do país. Professores também não têm um reajuste há vários anos, amargando um salário horrível. Eu sou professor, minha irmã também é professora, minha irmã é professora da rede pública, é um salário vergonhoso. Tem servidores, professores, mais de 30 anos aí, labutando em sala de aula, o governador não dá nem um reajuste inflacionário, e aí ele coloca esse valor astronômico em publicidade. Olavo, foram 3 agências, as 3 mesmas agências, em um contrato com 14 aditivos. Total, mais de R$500 bilhão, mais precisamente, mais de 516 milhões de reais. Por isso pedimos à CPI, parte da imprensa e o próprio governo, ele tenta desvirtuar o pedido da nossa CPI, do sargento Nery, e a minha CPI também, falando que, por conta da CPI da Prevent Sênior, bolsonaristas querem investigar a publicidade de Dória. Negativo. Nós queremos investigar porque temos a certeza que é uma aberração esse dinheiro da população investido em publicidade, marketing, ao pior governador da história de nosso estado de São Paulo. Pois não, sargento. Bom, ele usou lá de um artifício da Lei 8.666. O que acontece? Ele pode fazer um aditivo e reajustar em 25%. Então ele não é bobo. Ele colocou 100 milhões e já jogou aditivo de 25%, foi para 125 milhões. Dentro do espaço jurídico legal, tem legalidade. Só é imoral o que ele fez. Quer dizer, tudo que ele fez no mandato dele é imoral, ele, Rodrigo Garcia. Você lembrou bem do projeto de lei 899. O Danilo esteve comigo lá lutando muito contra esse projeto, que reduziu de 22 mil para 11 mil reais os precatórios. Isso significa o quê? Que o Estado de São Paulo não paga mais precatório, porque não existe precatório de 11 mil reais, porque são processos que demandam 10 anos, 15 anos, e o menor valor era 22, 20 mil reais, então teria a possibilidade de se fazer esse pagamento. Com o projeto 899, eu não lembro agora o número da lei que virou, né? Acabou reduzindo para 11 mil reais. Isso foi o maior absurdo que aconteceu na Assembleia Legislativa. Ou mais um dos. Um dos absurdos, né? Porque nós tínhamos aí funcionários públicos, pessoas que já estavam com a sentença para receber o precatório. Com esse projeto, perderam a esperança e não vão receber. Vai ficar para o neto, tetaraneto aí para receber esses valores, mas muito bem lembrado pelo Olavo. Agora, Danilo, existe a expectativa de conseguir as assinaturas necessárias para a abertura da CP no seu caso? Na semana passada, nós tivemos a resposta de 19 parlamentares. Esta semana subiremos à tribuna com mais novidades, mais argumentos e indícios veementes de mau uso do dinheiro público. Existem deputados que se dizem da oposição
mas ainda não assinaram. Pelas minhas contas, nós teremos entre 32 e 34 assinaturas, mas nós brincamos, né, um jargão aí jurídico, os embargos auriculares. Nós precisamos conversar com o deputado, mostrar que a CPI pode sim escancarar para onde está indo o dinheiro da população nas mãos do governador para gasto com publicidade. Esta semana será primordial para nós avançarmos. E como pediu o Eduardo Borgo, já temos deputados federais lá em Brasília pedindo a relação de quem já assinou a CPI. Temos que dar publicidade. Quem está com a população, quem quer investigar e quem quer acobertar os atos do governador João Agripino Dória. Esta semana eu acredito que avançaremos bem, e aí chegaremos próximo ao número 30. Se Deus quiser, até a semana que vem a gente consegue as assinaturas necessárias. E no caso do senhor, Sargento Nery? Meu caso vai ser difícil, viu, Pitoli? Envolve muita coisa, né? Envolve secretários, prefeitos, vereadores, né? A coisa é bem pior. Eu sou muito claro, até porque eu canso de falar, eu sou militar aposentado e advogado. Político, eu estou na política. Então eu sempre falo que nós não criamos inimigos, mas eu não passo a mão na cabeça de amigos. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Então o meu pedido de CPI vai além, porque os recursos federais vieram para os estados e foram para as prefeituras. Então o Danilo lembra de uma representação que nós fizemos no Ministério Público Estadual que remeteu para o federal, né, Danilo? Que é o caso de Guarulhos, que desencadeou aquela operação Campinas, Montemor, atingiu Birigui, até outras cidades. Foi uma denúncia do PDO. Então, o que eu quero é realmente uma CPI para cuidar dos gastos com o Covid. Então, hoje eu tenho 22 assinaturas, né? Há uma resistência muito grande, né, partidária até, para que os deputados não assinem. Então a minha vai ser um pouco mais difícil. Mas nós estamos lutando, argumentando para ver se consegue a assinatura. Borgo, aqui em Bauru a gente já pode dar elementos de sobra, né, para o Sargento Nery, para o deputado Danilo Balas, com relação ao dinheiro da gasto e como foi gasto da Covid aqui em Bauru, né, Borgo? Seria muito importante essa CPI, Pitório, porque não é só Bauru, né? Todo esse dinheiro que está vindo da União, que está ficando do Ministério da Saúde, que está ficando no Fundo Estadual da Saúde, que não está vindo aqui para Bauru, que na verdade quem está pagando os leitos de UTI Covid é pelo convênio com a FAMESP. E esses leitos fechados, enquanto o Estado de São Paulo está recebendo dinheiro do Ministério da Saúde, isso está acontecendo em todas as cidades, em todas as regiões do Estado de São Paulo. Esse é um fato que poderia muito bem ser investigado nessa CPI. Quantos leitos de UTI Covid estão desocupados, vazios nesse momento, e quantos milhões de reais o Estado de São Paulo está recebendo do Ministério da Saúde por esses leitos vazios. Mas, Pitório, se você me permite, o governador Dória ele fez uma campanha muito maciça em cima do fica em casa, a economia a gente vê depois, dizendo que estaria agindo em benefício da saúde. E nós falamos durante todo o período que esse fica em casa iria prejudicar na saúde. Tanto é verdade que a gente está vendo 24 milhões a menos de aditivo nesses contratos com a saúde, está cortando dinheiro, aumenta impostos, quebrou o Estado de São Paulo e agora pega um empréstimo, empréstimo, viu, gente? De 8,8 bilhões para fazer campanha, já que ele quebrou o Estado com essa história, e nós vamos pagar esses 8,8 bilhões, viu? Esse dinheiro não cai do céu, não. E a hora as parcelas que a gente vai ter que pagar com isso é menos investimento na saúde. Ou seja, é cíclico. O que esse governador fez foi matar cidadãos paulistas. É isso que ele fez, retirando dinheiro da saúde, e continua fazendo pela sua insanidade, a sua loucura de chegar a presidente da República em cima de cadáveres, em cima de pessoas mortas. É assim que essa turma faz campanha. Tanto é
que tiveram a cara de pau de chegar aqui no dia 17 de setembro, em pleno ato de campanha antecipada, anunciando a abertura de um hospital, onde está comprovado que esse dinheiro não está reservado no orçamento do Estado de São Paulo. E olha só, Vitória, eu provei para você e para o Borgo, né, que o feriado 9 de julho, que foi antecipado, né, que eu lutei muito para não ser antecipado, Danilo também votou contra, foi um mecanismo para levar o vírus para o interior e litoral. Eu provei para vocês com a curva. Sim, é verdade. O Borgo fez a pesquisa, eu pedi para ele, fez a pesquisa em Bauru, Marília e Ribeirão Preto, não é isso, Borgo? É assustador o que aconteceu depois do feriado prolongado e antecipado. Eu fiz uma denúncia em plenário. Eu mandei o vídeo para você do dia da audiência, né, em plenário, eu fiz essa denúncia. Isso é criminoso que o Dória fez com o aval de alguns deputados. Bom, 9h26, deputado estadual Danilo Balas. Deputado, pode contar conosco aqui para a gente lutar pelas assinaturas. Bauru está aqui na audiência do senhor, a região central do estado de São Paulo também, torcendo certamente para que isso aconteça e que a gente consiga apurar o dinheiro da publicidade. Deputado Danilo Balas, obrigado por conversar conosco. Eu que agradeço, Olavo, nosso amigo Borgo, Sargento Nery também. Daqui a pouco nós nos encontramos na Assembleia Legislativa e Bauru e toda a região pode contar com o nosso trabalho, o trabalho do Danilo Balas e o Nery também, obviamente, somando esforços por Bauru e região. Deus abençoe a todos, boa semana. Obrigado para o senhor também. Deputado Sargento Nery, obrigado por estar aqui conosco, já sabe o caminho. Né? Para fazer aquela paradinha antes de ir para Garça, já para aqui na rádio, para a gente ter essa boa prosa sempre que o senhor quiser, a porta sempre aberta aqui, deputado. Ô, Vitório, obrigado ao Borgo pelo trabalho, parabéns ao Borgo, né, pelo trabalho que vem fazendo, o Danilo, o doutor Olavo, o Danilo um grande companheiro na Assembleia Legislativa, sempre juntos nos temas mais polêmicos da casa, para assegurar os direitos da população. Mas quero deixar cravado aqui para a população de Bauru que já mandei a denúncia do Borgo para a Procuradoria-Geral da União. A minha chefe de gabinete acabou de mandar aqui, eu não sei se o Danilo está sabendo, mas o sistema, né, integrado para o orçamento, né, permanece fechado. Então a gente não consegue ainda colocar as emendas. Assim que abrir, estarei colocando a emenda solicitando que sejam incluídos 100 milhões prometidos pelo Rodrigo Garcia para o HC de Bauru. Então fica aqui, Pitoli, a oportunidade do vice-governador realmente cumprir a palavra dele, através dessa emenda que eu vou fazer, de 100 milhões de reais para o HC de Bauru. Deputado, boa viagem para São Paulo.